Sabe aquela sensação de se sentir completamente só, mesmo rodeado de gente? Pois é, essa sensação é compartilhada por milhões de pessoas. O que antes era algo passageiro, hoje virou uma condição crônica, quase uma epidemia silenciosa. E a gente precisa entender por que isso está acontecendo. E aqui está o grande paradoxo dos nossos tempos. A gente tem tecnologia para se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo na hora. Mesmo assim, nunca na história tanta gente se sentiu tão profundamente isolada. Como é que a gente chegou nesse ponto, né? Os números, olha, são de assustar. No Reino Unido, 60% das pessoas entre 18 e 34 anos dizem que se sentem sozinhas com frequência. Pensa só, numa sala com 3 jovens, a chance é que 2 deles estejam lidando com a solidão. Não é um problema de uma minoria, é a realidade da maioria. E a situação não é muito diferente nos Estados Unidos. Lá, 46% da população, quase metade, se sente solitária regularmente. É como pensar que metade das pessoas com quem a gente cruza na rua carrega esse peso do isolamento. É uma crise de saúde pública que afeta todo mundo, seja de forma direta ou indireta. Ok. Agora, vamos tentar olhar para isso de um jeito um pouco diferente. Pode parecer estranho dizer isso, mas sentir solidão não é um defeito de caráter, sabe? Na verdade, é o nosso corpo tentando nos dizer uma coisa muito importante. É uma função biológica. E para a gente entender essa biologia, primeiro é preciso separar 2 coisas que parecem iguais, mas não são. Estar só é um estado físico, objetivo. Uma pessoa pode estar super feliz sozinha, lendo um livro, por exemplo. Já sentir-se só é uma experiência totalmente subjetiva. É aquele sentimento interno de isolamento que pode bater até numa festa lotada. Ou seja, se alguém se sente só, é porque está só. Ponto final. E aqui que a coisa fica muito interessante. Pensa na fome. É um sinal de que o corpo precisa de comida. A sede, um sinal de que precisa de água. A solidão funciona do mesmo jeito. É um alarme biológico que dispara quando a nossa necessidade mais básica de conexão social não está sendo atendida. É um instinto de sobrevivência. E esse alarme, ele se manifesta como uma dor social. Sabe a dor de ser rejeitado? Aquilo não é coisa da sua cabeça. O cérebro ativa as mesmas áreas da dor física. É que os nossos ancestrais evoluíram em tribos, e ser expulso do grupo era basicamente uma sentença de morte. Então a evolução nos programou para sentir a rejeição como dor, para que a gente evite o isolamento a qualquer custo. Então, se a nossa biologia implora por conexão, como é que a gente foi parar numa epidemia de solidão? Bom, a resposta está na forma como o mundo que a gente construiu nos últimos séculos foi, aos poucos, nos empurrando para o isolamento. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Olha, essa linha do tempo deixa tudo bem claro. A gente começou em tribos com uma vida totalmente comunitária. Aí veio o Renascimento e o foco passou a ser o indivíduo. A Revolução Industrial tirou as pessoas das suas vilas e, hoje em dia, essa mobilidade constante por trabalho e estudo enfraquece os vasos que a gente cria. Cada passo foi nos afastando mais uns dos outros. E é aqui que a solidão se torna realmente perigosa. Quando ela vira crônica, ela pode criar uma espécie de espiral, um ciclo vicioso que é muito, mas muito difícil de quebrar. E as consequências para a nossa saúde são devastadoras. Os efeitos no corpo são chocantes. O estresse crônico do isolamento social simplesmente detona o sistema imunológico, acelera o envelhecimento e o avanço de doenças graves. Estudos mostram que a solidão crônica pode ser tão ruim para a saúde quanto fumar um maço de cigarros por dia. E é 2 vezes mais mortal que a obesidade. Não é pouca coisa. É como se fosse uma armadilha. Tudo começa com um sentimento de isolamento. Aí o cérebro, em pânico, entra num modo de autopreservação e começa a ver ameaça em tudo. Um rosto neutro parece hostil. Para se proteger, a pessoa age de forma defensiva, meio fria. E o que acontece? Isso acaba afastando os outros, o que confirma o medo original. E aí o ciclo recomeça, só que mais forte. Mas olha, a boa notícia é que, por mais poderoso que esse ciclo pareça, dá para quebrar ele. E a chave, por incrível que pareça, não é sair por aí forçando novas amizades, mas sim começar com uma mudança interna, com uma autoanálise bem honesta. O passo mais crucial é simplesmente aceitar o sentimento sem se julgar. Sentir solidão não é sinal de fraqueza, é uma experiência humana, tão universal quanto sentir fome ou sede. Só de reconhecer isso, sem vergonha, um peso enorme já sai das costas. A partir dessa aceitação, a gente pode começar a se fazer umas perguntas. Será que aquela interação social foi realmente tão ruim assim? Ou será que foi o cérebro em modo de alerta que interpretou dessa forma?
Será que não existe um foco muito maior nos momentos negativos do que nos positivos? E isso leva a outro ponto. Qual é a suposição padrão sobre as intenções das outras pessoas? Entrar numa situação já esperando o pior, muitas vezes acaba fazendo o pior acontecer. Vira uma profecia que se cumpre sozinha. E por último, é preciso olhar para o próprio comportamento. Evitar o risco de ser rejeitado parece uma estratégia segura, né? Mas também é a estratégia que fecha a porta para qualquer chance de criar as conexões de que a gente tanto precisa. E no fim, tudo volta para a nossa biologia mais fundamental. Não importa o quanto o mundo evoluiu, a nossa necessidade básica de conexão não mudou nada. A maioria dos animais consegue o que precisa do ambiente. Nós, seres humanos, a gente consegue o que precisa uns dos outros. Para começar a quebrar o ciclo, talvez baste um único e pequeno passo. Uma mensagem para um amigo antigo, uma ligação para um parente, um convite para um café. O importante é lembrar que não se trata de resolver tudo de uma vez. Trata-se de dar um pequeno passo, hoje. Um passo na direção da conexão que todo mundo precisa e merece.